Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, seja pela TVC, Canal 3 em Itabuna ou Ilhéus, ou seja através do nosso portal tviplay.com.br. Nós estamos aqui fazendo o Alô Cidade Debate, eu, Rui Correia, né, que já faz os comentários políticos aqui da TVI. Rui, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque o programa vai ser reprisado aí em vários horários. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Rui, muita novidade aí na política nacional, né, estadual e na municipal. A corrida aí pela sucessão à Prefeitura de Itabuna deu uma esquentada essa semana com alguns fatos, né? O Mangabeira, que tinha um apoio do PSL, um partido que hoje detém a maioria no Congresso Nacional, né? Tem aí uma verba partidária excelente, um tempo de televisão muito bom, e o Mangabeira acabou perdendo esse apoio, né? É exatamente isso. É uma coisa até ruim nesse momento para ele, né? Porque não só essa questão da pandemia que deixa a eleição diferenciada de todas as outras, né? Você vai ter agora uma nova forma de fazer política por conta das restrições da pandemia. Então, dificulta o contato. No caso, ele já traz consigo dificuldade de alianças políticas. Ele foi candidato a prefeito de Itabuna praticamente só com a bandeira dizendo que ele era o diferente, era o novo, era o político diferenciado. Né? Então, não conseguiu ampliar isso, mas teve uma excelente votação, inesperada. Foi o segundo. Né? Depois veio a candidatura de deputado federal. Teve 20 mil votos, muito bem votado, mas bateu exatamente naquele teto ali. Né? Uma votação basicamente de Itabuna, mas mostrou que ele... Mas a partir dali é que eu achava que ele teria que reorientar a sua campanha, a estratégia da campanha. Ele buscar ampliar vetores, sociedade civil, né, vozes, para poder emplacar a sua candidatura. Pelo contrário, não tenho visto isso. Né? Recentemente eu até achei, tinha comentado isso num programa de rádio, que ele tinha jogado bem com essa aliança com o PSL, né? Por tempo de televisão, recursos financeiros, né? O PSL é o partido mais rico hoje, porque foi quem elegeu mais deputados federais, e você sabe que o recurso partidário tem como base a eleição, o número de deputados. Entendeu? Ele tem maior volume de que PT, PMDB, PSDB, então um valor extraordinário para um partido que voltou a ficar pequeno de novo, mas os recursos continuam lá. Então, essa nossa deputada Daiane, ela tem em mãos um recurso extraordinário, então poderia muito mais ajudar na campanha. Então, seria natural que o partido que entra com essa contrapartida, um aliado nesse sentido, que exigisse uma vice, uma candidatura de vice. Né? O Mangabeira não entendeu, né, Rui? Ainda que a política, ela pode ser uma política limpa, né, mas uma política de coalizão, né, de juntar, de somar, né, pegar vários partidos para fazer uma base. Então o Mangabeira parece que é caminhar sozinho, isolado. Isso não pode, na política não existe, né? Pois é, e isso, de repente, quando o PSL foram para Salvador, tiraram foto, viu o Shalom, a deputada, botaram nos blogs, no Zap, essa coisa toda. Uma semana depois, foram para a rádio, né? Aconteceu a separação, o casamento não aconteceu, e aí sobraram acusações de lado a lado. Né? Um acusou o outro de tomar lá da cá, né? O outro disse que era legítimo, essa coisa. Mas isso reflete, tira, né? E caracteriza, quer dizer, consolida no candidato Mangabeira, né? Que está num páreo, mas consolida nele a imagem de um político isolado, só. Então o que é que passa para a sociedade? Ó, o partido dele, PDT, é controlado por ele e a mulher. Isso é fato, não é eu que estou criando, tá certo? Aí tem mais um outro partido, acho que o Podemos, é o filho que é o presidente. Então, isso vai na contramão de quem quer ser gregário. Política é você agregar valores, agregar cultura, agregar pessoas, projetos. Então, fica difícil, consolida essa imagem. E, Barbosa, só para fechar o raciocínio, eu tive a informação de uma pesquisa que, né, não vai se divulgar,
mas que ele começa a perder força. Ele estava liderando, mas está perdendo força para dois outros concorrentes. Então, bem mais populares, ou, né, Mais carismático. mais né? carismático. Então, ele perder nessa corrida aí, agora, por conta exatamente dessa incompetência, essa falta de competência para poder fechar acordo, liderança, ampliar, eu acho que ele vai terminar, pode correr um risco aí de uma eleição dessa aí de deputado, de prefeito, ele sair como terceiro. É. E o Augusto Castro, que já estava quase desistindo de ser candidato, né, devido à pandemia, ele foi uma das primeiras vítimas aqui em Itabuna, né, ele e a esposa. Recentemente também ele perdeu a mãe, né, com essa pandemia. Semana passada. Parece que esses fatos somaram a favor dele, né, Rui? Ô Barbosa, impressionante isso. Eu tive conversando algumas informações, buscando informações. Me surpreendeu, porque eu conversei com uma pessoa, se não, Rui, há um crescimento forte do Augusto. Né? Me surpreendeu, ele não deu números, mas disse que está crescendo fortemente. E aí eu deduzi, veja bem, Augusto recentemente saiu, né, desse Covid, foi uma das, né, você lembrou aqui, foi uma das primeiras vítimas. E ele foi um cara que foi deputado 2 vezes e teve um trabalho com relação a Itabuna. Ele trabalhou muito com a área de saúde, com equipamento, botando a emenda, essas coisas todas. Então, e de repente ele vai para uma situação dessa, né, e fica entubado. Ele passou, eu senti isso nos blogs, senti isso nos apps que eu participo, um sentimento muito forte digamos, de solidariedade. Despertou. Eu acho que isso, e essa luta, ela se esparramou, ela se, né, passou pela cidade. A cidade toda percebeu que o deputado está vivendo uma vida de luta para sobreviver. Tá certo? Eu tenho a impressão que isso tem influenciado bastante. Tá certo? E, por outro lado, ele também, a gente tem que ressalvar, o deputado Augusto, o ex-deputado, ele tem uma postura, né? Ele passou a imagem também de um vencedor, não só por isso, mas ele foi menino, né? Vendeu jornal, cresceu de repente de uma família humilde. Então, eu acho que pode ser também, você sabe que a política são vários fatores, né? E é como uma nuvem, muda a todo momento. Todo momento, o humor da população, né? Então, de repente, você vê a população, o voto democrático, de repente, é um voto que a gente chama voto manada. A população descobriu que vai ser que aquele é o mágico da vez, embarca e vai, não quer nem saber. Aí passa a ser um fla-flu. Bom, a gente vai falar mais aí sobre a sucessão municipal no próximo bloco. Segura aí. Depois de um curto intervalo, estamos de volta, amigo assinante, telespectador. Você que nos assiste pela TVC, canal 3, Itabuna e Ilhéus, ou você que nos assiste pela grande rede mundial de computadores, a internet. Bom, antes de prosseguirmos aí com os assuntos locais, né, a sucessão municipal, tanto de Itabuna quanto Ilhéus, a gente vai falar de Ilhéus daqui a pouco. Ô Rui, vamos falar de um fato que é nacional, né, que diz respeito a todos do Brasil, que foi um acontecimento meio que constrangedor, né, que aconteceu essa semana, porque tudo do governo Bolsonaro realmente dá polêmica, todo mundo critica, e aí o Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se achou também no direito de dar uma alfinetada, né, ou uma machadada, que ali não foi nem alfinetada, né, no ministro da Saúde. Como é que você viu aquilo ali? Olha, Barbosa, em que pese toda essa... Gilmar é uma figura polêmica, né? Eu particularmente gosto muito dele porque exatamente ele tem atitude, ele toma atitude. Né? Ele é ministro, mas, né, nesse caso aí, eu acho que ele falou como cidadão. Ele reclama de uma coisa óbvia. Né? O Ministério da Saúde está 2 meses sem um titular. Né? O ministro lá, interino, é general do Exército. Foi para lá para ser o segundo. Né? O que ele fez? Nesses 2 meses, ele levou mais de 50 militares da arma de serviço, de logística. O que é a logística do Exército? É você apoiar, dar a retaguarda,
às outras armas, né? Material bélico, precisa de alimentação, isso, aquilo, tal, né? O general é considerado um gênio no exército, mas ele não é médico, ele não entende de procedimento, de protocolo, nem essa equipe dele. Então, trocaram técnicos do Ministério por militares, coronéis, capitães, que nem da arma de saúde são. Então, é um despropósito e você vê o país perdendo o jogo para a pandemia por conta de políticas adequadas, políticas de saúde. Então, foi nesse sentido, a crítica de Gilmar não foi às Forças Armadas. A crítica dele foi só, não foi uma crítica, foi um alerta, dizendo, ó, se o Exército está sustentando, dando sustentabilidade a uma política genocida, está matando o povo. Então, o que o Exército, que o Ministério está fazendo? O Ministério está prescrevendo, está encaminhando essas substâncias aí, esses remédios, que as autoridades de saúde estão dizendo que não tem efeito, não tem comprovação científica. Tá certo? Então, é uma política, porque o Bolsonaro, mas o presidente está tomando cloroquina, mas já está esclarecido. Ele está com 2 equipes médicas de plantão, uma UTI móvel na porta do palácio dele, né, e sendo monitorado 2 vezes por dia, fazendo check-ups completos. Não é a realidade do Zé Povinho, né? Não é verdade? Então, nesse sentido, embora o ministro tenha sido atacado, essa coisa, eu fecho completamente com ele e eu acho que ele falou o que muita gente queria falar e não teve a coragem. É isso aí. Olha, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal que nos assiste, né, em Salvador. Antônio Matos, um abraço para você. E Cícero Dantas, né, o pessoal que nos assiste aí. Um abraço também ao Eutímio Carvalho, né, da TV Nordeste, que faz um programa aqui também na TVI. E abraçar o pessoal por aí afora que está nos assistindo. Bom, no próximo bloco, Rui, a gente vai falar ainda de sucessão municipal, né, e em Itabuna e em Ilhéus, né, nossa querida Ilhéus, onde a gente vai falar da situação aí dos candidatos, dos pré-candidatos, né, porque com a mudança do prazo, exatamente, por enquanto é todo mundo pré-candidato. Então a gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco aqui na TV. Amigos e amigas, telespectadores, assinantes da TVC e também internautas que nos assistem aí pelas redes sociais e pelo portal tviplay.com.br. Estamos de volta com mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate. Eu e Rui Corrêa estamos debatendo aqui, conversando sobre a eleição municipal, né? As eleições municipais para prefeito e para vereadores. Já falamos aqui de 2 candidatos, né? O Mangabeira e o Augusto Castro. Mas tem mais 9 aí, ou 10 correndo ainda aí. Mais 11. 11, né? Eu contabilizar esse dia 13. Né, rapaz? São muitos candidatos. E temos aí os que estão mais na ponta, assim, mais comentados no momento, né? Porque não começou ainda o processo para valer. Essas eleições, como o Rui disse aqui, serão eleições atípicas, eleições diferentes. Não tem mais aquele corpo a corpo, né? Não pode ter, pelo menos por enquanto. Você acredita que no decorrer dessa campanha, Rui, poderemos ter ainda esse embate aí corpo a corpo com o povo na rua? Como é que faz? Não acredito, não. Não acredito que isso ocorra. Eu acho que o candidato em si, algum vai se paramentar, vai tentar, mas é muito difícil. Para fazer corpo a corpo, você precisa de uma equipe, né? Então você tem que paramentar tudo, aglomerar. Eu acho que não, a boa lógica, acho que vai predominar, eu tenho dito isso, né? É o bom senso. E o candidato vai ter o tempo eleitoral, uma cidade como Itabuna tem transmissão, programa eleitoral, obrigatório. E muito mais as redes sociais, né? Vai ter um papel fundamental, porque aqueles esportes, aqueles teaserzinhos lá, 30 segundos, o que, né? Instagram, as redes sociais. Alguns candidatos, Rui, não estão ainda pontuando bem, né, nas pesquisas que estão... A gente tem notícia, né? Eu particularmente não vi ainda oficialmente nenhuma pesquisa, mas a gente ouve aí que tem várias pesquisas na cidade circulando
e alguns candidatos não pontuam, né? Inclusive ex-prefeitos e ex-deputados estão lá embaixo ainda, ex-vereadores, sem pontuar. Mas eu acredito que a eleição começa para valer mesmo quando começar o tempo do rádio e da televisão, né? Basicamente. É para onde o candidato vai tentar fazer sua campanha qualificando, usando todos os materiais, todos os recursos para poder se tornar... A dificuldade, por exemplo, você tem aí nessa eleição três candidatos que têm já seu público, seu foco, né, são provados como parlamentares, como o executivo, e são conhecidos. Então é natural que num quadro desse, de 13 candidaturas, eu imagino competitiva mesmo aí, 3 ou 4, né, porque tem sempre um fator inusitado numa eleição, a gente não espera e acontece, mas de 13 você vê aí essa dificuldade de você passar a mensagem, porque não tem o contato, os meios de comunicação fora a rede, fica difícil para você. Professor Max, um cara bacana, né, candidato pelo PSOL, o PSOL é um partido da moda no lado da esquerda, então, mas ele é muito conhecido no nichozinho dele, de amigos, de militante, né, de estudantil, porque ele é professor, ele é muito conhecido, mas fora disso, ele tem dificuldade de chegar, tornar seu nome. E o partido não vai dar um tempo bom no rádio e na televisão. Pois é, o espaço dele é mínimo, mas ele vai só dizer, eu sou o professor Max, meu número é tal, tal, então fica difícil ele expor suas ideias tal, por conta disso. Então, os mais conhecidos já têm leva vantagem. Uma vantagem. Então, aí um bom marqueteiro, uma boa palavra, estou dizendo do ponto de vista do sucesso, né? Porque aí, de regra, a gente não vê um programa de governo, né? Dizer, ó, Itabuna, eu estou projetando Itabuna, daqui a 4 anos a cidade é urbanizada, a cidade tomada por árvores, tal, com conceito de... E essa eleição, Rui, acima de tudo, não vai poder ter demagogia, né? Prometer o que não pode fazer, porque todos sabem hoje a realidade do Brasil e das prefeituras, né? Principalmente a de Itabuna, que o atual prefeito Fernando Gomes já vinha se queixando de verbas bloqueadas, de falta de recursos para pagar salário. Então o prefeito que for assumir, ele vai ter que lidar com essa realidade e essa verdade, ele não vai poder mentir. Não vai poder prometer grandes obras, a não ser que ele tenha apoio do governador, do presidente, para trazer... Mas ainda assim que ele tenha o apoio do presidente, do governador e de deputados eventualmente, fica difícil se você... O mecanismo que os municípios, quer dizer, os pressupostos, documental que o município tem que apresentar, o mais importante dele chama CND, a certidão negativa de débito, com relação aos encargos sociais, que é INSS, FGTS, e nós, Itabuna, especificamente, ela tem um débito estrondoso com a Receita Federal. Então, não conseguiu pactuar isso, quer dizer, aí consegue, faz o 240 meses, toda nova legislatura presidencial, sempre vem o refis, né? Então, aí, até vota uma lei por 240 meses. Aí o município vai lá, começa a pagar, aí vem a conjuntura. Se você está há 10 anos que o país não cresce, ou se cresce numa taxa de 1% ao ano. Então, você não gera excedente, sua receita está sempre caindo, ela, digamos, é temporal, ali que tem... Abril é ótimo, o município tem uma receita ótima para o município, por quê? Porque a Receita Federal distribui para o município o valor que eles têm direito, então aí dá uma folga. Mas agosto já tem dificuldade para pagar servidor. Fernando levou 2 anos aqui, né? Atrasando até 3 meses, ele regularizou agora. Tá certo? Por quê? O município de Itabuna tem receita própria, ele ainda tem o IPTU, ele tem o ISS, mas, por exemplo, Barro Preto, a minha Barro Preto, não tem. Depende do governo federal. Agora, se você não tem o CND, você não consegue o recurso para a escola, para a saúde. Isso aí só mudaria caso a ideia do presidente Bolsonaro vingasse, né, e passasse no Congresso, que da autonomia aos municípios e estados, né, Rui? Financeiramente, como era antes. Exatamente. É o que estão propondo lá. Veja bem, o governo está falando uma reforma, e a pauta, a semana passada,
essa semana toda voltou a pauta da reforma tributária. Ó, estão falando como é que você vai fazer uma reforma tributária no país e você não bota no projeto piloto a questão da taxação das grandes fortunas. Pô, essa gente não paga imposto. É quem menos paga proporcionalmente, né? Pois é, não, nem paga, porque, por exemplo, o acionista majoritário do Banco Itaú, e são duas ou três famílias tradicionais, quando ela recebe, por exemplo, ela tem uma empresa, recebe o dividendo bota da empresa e a empresa paga a conta dela, ela não paga nem imposto de renda. Entendeu? Porque é quem paga o motorista da empresa e não dela, tá certo? A alimentação é a empresa que compra, o apartamento quem paga, entendeu? Não paga imposto de renda essa gente. E as grandes fortunas, né? O Banco Itaú hoje é um dos maiores bancos do mundo. E banco é o que mais fatura no Brasil, né? Pois é. Ô Rui, vamos falar um pouquinho da nossa Ilhéus, nossa querida Ilhéus, né? Nós temos uma campanha também. Da nossa Taba. Diferente de Itabuna, porque não conta com a televisão, né? E só conta com o rádio e o corpo a corpo, o comício. As notícias que eu tenho também são extraoficiais, né? Mas dizem que Marão, Cacá, né? E o ex-deputado Bebeto, né? Eles já estão ali meio que na frente, né? Numa possível pesquisa que foi feita, eles estão na frente. E correndo por fora, Valderico Júnior e outros candidatos menores, de partidos menores, né? Como é que você vê a eleição de Ilhéus esse ano com a pandemia, sem televisão? Olha, eu conheço muito pouco da política de Ilhéus. Aliás, tem uns 2 ou 3 meses nós entrevistamos aqui Marão, eu e Bené. Agora, pelo que eu acompanho e o que eu vejo, por exemplo, Marão nos primeiros 2 anos, ele teve dificuldade de arrumar casa e tal, mas Marão é um cara extremamente simpático, dado, bonachão, tá certo? Ele consegue superar essas questões, ele jeitoso, né? Ele essas questões pessoais, ele não é muito, certo? E eu acho que ele fez uma grande aliança com o governador Rui. Porque aquela obra é uma obra extraordinária. A ponte é uma obra de século, né? Ele vai ficar para a história, Pois é. E aí, o bairro agora do Pontal também, o governador está fazendo o esgotamento sanitário. E está duplicando também a rodovia 415 até a Praia dos Milionários, né? Pois é. Aquela não é 415, não. Não, é a continuação que vai até Canavieiras. Então é 5 quilômetros, vai terminar ali onde começa o meu apartamento. Na Praia dos Milionários, né? Exatamente, na Praia dos Milionários. Então, veja bem, o Rui é o grande eleitor em Ilhéus, vai ser durante muitos anos, porque ele fez o Hospital do Cacau. A Costa do Cacau, um hospital então, magnífico. Tudo no governo de Marão, e Marão tem uma relação ótima com o governo. Então, eu acho que o Bebeto perdeu o time, né? Ele perdeu muito daquele brilho. Foi um bom deputado, mas não foi um deputado excepcional. E ele, como um partido de esquerda, o PSB, que é um partido muito querido, ele poderia ter ampliado muito essa base dele. Ele perdeu a eleição aqui, né? Quem teve 25 mil votos em Ilhéus para deputado federal, para depois perder uma eleição, né? Sendo o único deputado federal, né? Pela Bahia, né? Querido pelo partido, ele sindicalista. Entendeu? Ele não ampliou, em Itabuna ele não conseguiu. Não, ele não é nem conhecido. Nem conhecido, é para você ver, quer dizer, ele não teve uma retaguarda. Então, e o Cacá é um populista, né? É um cara bacana também, mas populista. Já foi essa relação dele com o Jabs, eu não sei se é boa ou ruim. Eu não vi ainda a vantagem que ele teve. Ele emprestou o apoio dele, né? Porque é um cara novo. E o que poderia acontecer de novo lá seria o Valderico Júnior. Mas eu acho que a marca do pai foi muito forte. Ele carrega essa marca. Tá certo? E ele, inclusive no nome, né? Que é o mesmo nome. É o nome, né? Então tem essa vinculação, né? O pai saiu muito mal. Ele, embora também seja um garoto assim, bacana tal, mas não tem destaque ainda na política, maturidade para alavancar um projeto dessa magnitude. Tudo tem um começo, né? Eu acho que é um começo ali, talvez pode dar certo agora, mas pode dar em outra eleição. Pois é, mas agora, como tá na política, ele é jovem e tal,
eu acho que também é uma experiência válida. É, com certeza. E eu acho que precisa disso mesmo, né? Novos políticos Pois chegando, tá, né? Ele detém hoje um veículo de comunicação importante na região, em Ilhéus, sediado em Ilhéus, e isso com certeza vai ajudar bastante, né? Pois é. O que eu falo é sobre isso, é sobre a competitividade. A competitividade. Mas ele, como candidato, como ele é empresário, né, ficou, mas como dizer, ele carrega o estigma, talvez essa seja o mote para ele poder se afirmar ele mesmo e não o pai. Bom, estamos chegando ao final, Rui. Hoje o programa foi rapidinho, né? O tempo voou. Foi bacana. Mas voltaremos na próxima semana e vamos falar sobre Câmara de Vereadores no próximo programa, tá certo? Agradeço a você pela audiência, você que pegou aí um pedacinho do programa, né? Pelo Facebook. Nos assista sexta-feira, 21 horas, né? E reprises durante a semana em horários alternativos, tá certo? Se você perdeu o programa por algum motivo, a partir de segunda-feira vai estar no Video On Demand na nossa página tviplay.com.br. Até lá, um abraço. Um abraço, Rui. Um abraço. Até lá.